Queridos, quando Jesus chama, é impossível não atendermos. Amém? Quando Jesus nos chama, com certeza, o nosso coração há de sentir esse chamado e nós vamos deixar que o Espírito Santo do Senhor fale de uma forma grandiosa na nossa vida. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, diz a palavra: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Amém? Senhor, nós te louvamos pela revelação da tua palavra, pelo teu ensinamento, meu Deus. E queremos que tu venhas falar conosco de uma forma poderosa nesta noite, para que nós possamos ouvir o teu chamado, ouvir a tua voz, meu Deus, e que saiamos deste lugar com uma missão em nosso coração, Pai amado. Fala conosco, este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, João Batista, ele foi o precursor de Cristo Jesus. Um pouco antes do ministério de Cristo, João Batista andava pelo deserto afirmando que Jesus viria. João Batista incomodava as pessoas, incomodava os religiosos, e seu fim foi a cabeça na bandeja. Todos sabem disso. A partir da prisão de João Batista, inicia-se o ministério de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus veio com uma obra magnífica, uma obra extraordinária, essa obra a qual nós hoje participamos. É a graça do Senhor, é o grande cuidado de Deus para com a nossa vida. Só que Jesus veio com uma mensagem muito interessante, e uma mensagem que não agradava muito às pessoas, porque Cristo falava de arrependimento. A mensagem principal de Cristo era que o homem se arrependesse do seu pecado, que houvesse uma mudança de vida, que aceitasse os princípios do Senhor, que os colocasse em prática no seu dia a dia. É uma mensagem que não caducou, é uma mensagem para os nossos dias, é a mensagem de arrependimento, a mensagem de mudança de vida, é a mensagem poderosa do Senhor que entra em nosso coração, que transforma a nossa vida, que nos dá novos princípios e nos dá forças para andarmos, para seguirmos nesta caminhada em direção aos céus. E quando nós observamos esse texto em especial, irmãos, nós vemos o evangelista Mateus narrando a respeito do início do ministério de Cristo Jesus. E veja como começou esse ministério. Apenas 4 pessoas. Cristo Jesus e mais 4 pescadores. Veja como o Senhor faz. Cristo poderia ter chamado pessoas importantes, Cristo poderia ter entrado nas sinagogas e chamado pessoas, chamado sacerdotes, mas o Senhor tinha uma missão diferente, porque o Senhor quer que nós entendamos que estamos aptos a fazer a sua obra, a trabalharmos na sua obra, mesmo que você se considere uma pessoa simples. Cristo Jesus não veio para chamar doutores, mas veio para chamar aquelas pessoas que o amam, que têm seu coração aberto, que são vidas dispostas a entregar-se especialmente para Ele. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. E no versículo 18 nós vemos o chamado do Senhor, e o Senhor diz: ouça, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Vejam, amados, 2 pescadores, eram pessoas extremamente simples. Mais à frente vemos mais 2 pescadores.
Eram pessoas simples, pessoas do povo, pessoas que não tinham uma formação teológica, pessoas que não carregavam títulos, não tinham diplomas pendurados nas paredes da sua casa, não tinha nada de importante. Eram pessoas, amados, que estavam ali para servir, para glorificar, para bendizer o nosso Senhor e Salvador. E nós, amados, vemos que o Senhor faz assim conosco. Deus quer te usar, Deus quer trabalhar o teu coração, Deus quer mover na tua vida. Não importa quem seja você, mas o que importa é que o teu coração esteja aberto para Cristo Jesus. Quando nós olhamos para os 4 primeiros discípulos, eles eram apenas pescadores, pessoas simples do povo, mas foram estes que o Senhor chamou para acompanhá-lo na grande missão de pregar o Evangelho e pregar o arrependimento. E com esta palavra quero chamar a tua atenção. Você tem um chamado de Deus na tua vida. O Senhor quer te usar, não importa quem seja você, mas Deus quer fazer algo poderoso na tua vida e através da tua vida. O Senhor quer fazer assim, amados. Deus quer mover de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Nós temos é que deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que passar a ouvir a voz de Cristo, deixar o Senhor falar ao nosso coração, arrancarmos a nossa vida a criancice, a vida infantil, porque esse tempo já não serve para nós. Nós temos que buscar uma nova vida com Cristo, novos princípios, novos objetivos, para vivermos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Outro aspecto interessante, amados, é que esses pescadores não receberam uma carta. Jesus manda uma carta para você, Jesus manda um emissário para você. Não, o próprio Cristo foi até eles e os chamou para segui-lo. É assim que o Senhor faz, amados. O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se aproxima de você, é um Deus que te chama pelo nome, é o Deus que te capacita, é o Deus que tem uma missão, e essa missão está nas tuas mãos. Era interessante, amados, mas eles eram pessoas ocupadas. Eles não estavam de boa na vida, curtindo a vida, andando por aí à toa, não. Eram pessoas ocupadas. Veja, o Senhor, irmãos, Ele chama sempre pessoas responsáveis para fazer a sua obra. O Senhor quer pessoas responsáveis. O Senhor quer que pessoas que tenham compromisso, que sejam pessoas envolvidas, que tenham foco na sua existência. Esses eram pescadores, eles estavam trabalhando e com certeza foram chamados pelo Senhor. Certamente nas praças da Galileia tinha muita gente sem nada a fazer, sentado nos bancos da vida e olhando o tempo, mas o Senhor não quer estas pessoas. O Senhor quer pessoas focadas, pessoas com objetivos, pessoas que entendam a necessidade de servir o Senhor com todas as suas forças. E certamente assim foi com Pedro, André, Tiago e João. Pessoas que tinham foco na sua existência. E quando eles foram chamados pelo Senhor, eis que passa por um grande milagre. E o milagre foi o preparo dado pelo Espírito Santo de Deus. Nesses últimos tempos, nós temos visto que a igreja tem se preocupado muito com a formação teológica, as pessoas correndo atrás de teologias. Eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero aquilo. Quero falar para você o seguinte: primeiro ouça o chamado de Cristo Jesus. Ouça o Senhor te chamar pelo nome. E a partir do momento que você dá ouvidos à voz de Cristo, que você ouve o chamado do Senhor, o Espírito Santo te capacita, Ele te prepara, o Espírito Santo de Deus move na tua vida. Não queira buscar, amados, o conhecimento sem antes ouvir a voz de nosso Senhor, porque isso é imprescindível para uma vida feliz com Cristo. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção está no versículo 19, ouça. Disse-lhe Cristo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que bênção, irmãos. Vinde após mim. Vinde após mim. Nós somos pessoas que temos um problema grande em atender o chamado de Cristo. Eu creio que nesse lugar, eu creio que todos que estão aqui já ouviram a voz do Senhor dizendo: vinde, venha, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para fazer através de você.
Mas quantas pessoas, amados, apresentaram diante do Senhor um tanto de empecilhos. Ah, Deus, agora não dá. É muito cedo. Eu não sei como fazer. 1000 desculpas apresentam ao Senhor para não segui-lo de imediato. Mas esses, amados, diz a palavra, ouça mais uma vez. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quais são as tuas redes? Certamente nós não temos nenhum pescador aqui dentro. Talvez aqueles que contem mentiras de pescadores, mas não pescadores. Mas quais são as tuas redes? Quais são? Ou seja, o que lhe impede de seguir, de ouvir, de fazer, de prontificar-se para atender o chamado de Cristo? O que te impede? O que te impede? O convite de Cristo, irmãos, foi direto. Nós vivemos dias em que as pessoas gostam das coisas todas assim, meio que cinematográficas, não é? Ah, eu quero ouvir o chamado de Cristo, mas eu quero ouvir um relâmpago, eu quero que o céu trema, eu quero que isso aconteça, que caia uma chuva de fogo, eu quero que apareça um anjo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero algo sobrenatural para entender que é Deus falando comigo. E muitos estão esperando o sobrenatural acontecer, mas com aqueles que mudaram o mundo, o chamado foi tão simples. O Senhor apenas diz, segue-me. Saia, venha. Deixe tudo para trás. Só isto, amados. Não foi necessário que a terra tremesse. Que nas águas acontecesse um maremoto. Que houvesse uma chuva de granizo. Ou coisa parecida. Não escureceu, o sol não se escondeu, nada, apenas a voz do Senhor ecoou nos ouvidos daqueles, o Senhor dizendo, vinde, 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 siga-me, siga-me. Não espere, irmãos, coisas sobrenaturais, mas procure ouvir na simplicidade a voz de Cristo. Não complique o teu chamado, não complique. Já pensou se esses pescadores olhassem para Cristo Jesus? Quem é esse aí? Esse camarada, ele não tem anéis nos dedos, não tem uma túnica diferente, ele não tem um rosto resplandecente. Olha quem anda com ele, ninguém. Como é que esse camarada pode ser o Messias? Nós temos que entender, irmãos, que é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que fala conosco, e nós temos que ouvir a voz do Espírito, igreja, temos que ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do Espírito. Um aspecto interessante, é que esses pescadores não falaram para Cristo Jesus, olha Jesus, eu até reconheço que tu és o Messias, mas nós fazemos dessa forma. Nós fazemos o seguinte, Senhor, dá um tempo para eu pensar. Dá um tempo para eu pensar, eu vou refletir. Dá um tempo, quando eu aposentar-me, eu terei tempo livre e vou fazer a tua vontade, vou trabalhar para ti. Muitas vezes, amados, nós apresentamos tantas desculpas para não servir ao Senhor. Tantas desculpas, quando que, em primeiro lugar, é preciso que esteja o chamado do Senhor na nossa vida. Eles não deixaram se abater, não deixaram que as coisas ficassem para trás, mas procuraram fazer a vontade do Senhor, aquilo que Deus queria na sua existência. Tudo depende de confiança, irmãos. É confiança no Senhor. Nós temos que confiar. Esses 4 pescadores, eles confiaram no Messias. Eles não permitiram que a dúvida entrasse no seu coração. Eles não permitiram que questionamentos infundados encontrassem lugar na sua vida. Mas eles confiaram, irmãos. Ali estava o pai de Tiago e João, mas eles não se deixaram prender pela família. Não se deixaram prender pelos bens, igreja.
Não se deixaram prender pelas ocupações, mas deixaram tudo para trás. Eles entenderam que era mais importante seguir a Cristo, fazer a vontade do Senhor. Amados, quando Jesus chama, deixe tudo para trás. Você tem ouvido a voz de Cristo, tem ouvido o chamado do Senhor? Deixe tudo para trás. Não há nada mais importante, amados. Nada é mais precioso do que Deus na vida da gente. Nada é mais precioso e nós precisamos entender essa realidade e colocá-la em prática. Ainda no versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Outro aspecto interessante, amados, quando o Senhor chamou a estes, não falou: olha, eu vou te dar um título. Você será ungido a bispo, a pastor, você será ungido a sacerdote, a apóstolo, enfim. Não, o Senhor não prometeu títulos. A promessa do Senhor: eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Esta é a promessa do Senhor para as nossas vidas, porque o Senhor não está preocupado com títulos. O Senhor quer corações que sejam tementes a Ele, que ouçam a voz do Todo-Poderoso. Outro aspecto, irmãos, é que não houve ali uma cerimônia como nós costumamos fazer. Esses 4 e os 8 que viriam posteriormente transformaram a história do planeta Terra. Eles foram usados poderosamente pelo Senhor. Jesus e os seus discípulos, eles transformaram a história do planeta. No entanto, eles não passaram por uma cerimônia espetacular, algo grandioso. Não, havia apenas um chamado. Apenas um chamado, um simples chamado, nada mais do que isso, igreja, nada mais do que isso. Muitas vezes nós estamos preocupados: eu quero servir ao Senhor, mas eu preciso de uma roupa bonita, eu preciso de anéis nos meus dedos, eu preciso passar por uma unção, eu preciso de uma cerimônia grandiosa, as pessoas precisam ver que eu sou. Não, amados, quem precisa ver que somos é Deus. É Deus que precisa ver alguma coisa na nossa vida. E Ele sonda o nosso coração. E quando Ele sonda o nosso coração, o que é que Ele tem visto na nossa vida? A partir do momento que o Senhor sonda o nosso coração e que nós alcançamos a aprovação do Mestre, certamente, amados, no meio da sociedade, seremos diferentes. Diferente não porque usamos uma roupa bonita, não porque usamos um terno e uma gravata. Não é isto que faz a diferença, amados, mas o que faz a diferença na vida do servo de Deus é o Espírito Santo, é o mover do Espírito de Deus, é o chamado do Senhor, é aquele que transforma, é aquele que muda a nossa sorte, e é isto que precisa dominar profundamente a nossa existência. E eu quero afirmar para você, querido, eu quero afirmar para vocês: permita-se ouvir o chamado de Cristo. Permita-se ouvir o chamado do Senhor. Talvez a voz do Eterno não ecoará sobre essa cidade: olha, ouça, eu te chamando, é Deus te chamando. Não, talvez você há de ouvir apenas, só você, ninguém mais, o Senhor falando: vinde a mim, siga-me, trabalha para mim, venha ser pescadores de homem, venha ser missionário, venha fazer a obra comigo. O Senhor fala desse jeito no teu coração, igreja. É no coração que o Senhor fala, e nós precisamos dar passos corajosos, passos de coragem. Queridos, nesses dias difíceis que nós vivemos, nós não estamos dispostos a deixar nada por Cristo Jesus. Nós não estamos dispostos, amado. Se o Senhor cobrar o nosso trabalho, Ele vai ficar cobrando, porque nós não vamos abrir mão por Cristo. Se o Senhor falar: deixa tudo para trás e siga-me, o Senhor vai ficar sozinho, porque poucos estão dispostos a seguir a Jesus.
Talvez nesse momento você até fale, não, eu seguiria. Se Jesus aparecesse aqui e me chamasse, vinde a mim, siga-me, eu sairia do meu lugar, eu iria. Mas por que não vai? Por que não sai do lugar? A voz do Senhor está aí chamando você, vinde, vinde, faça alguma coisa, e nós estamos amarrados nas insignificâncias da vida, naquilo que não serve para nada. Muitas vezes, amados, as pessoas estão dominadas pelo diabo, e não conseguem enxergar que estão dominados pelo diabo. E eu quero apenas citar alguns exemplos. Quando nós somos de Cristo, é porque nós o amamos. E Cristo disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? O texto é literal, é dessa forma. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E um pouquinho mais à frente ele diz, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Há dúvida nesse texto, amados? Há dúvidas nessas afirmações de Cristo? Claro que não, não é? São tão claras, são literais. Mas, quantas pessoas que passam a semana sem ler a palavra, passam a semana sem orar, passam a semana sem louvar, sem adorar, não são pescadores de homens, nem de peixes, porque não fazem nada. Mas como é que nós podemos afirmar que amamos a Cristo? Amados, o Senhor não vive de ilusões. O homem vive de ilusões, e nós não podemos iludir Deus. A mensagem de Cristo, irmãos, a mensagem de Cristo, ela é muito clara. Versículo 17 de Mateus 4. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era a mensagem base de Cristo Jesus? Arrependimento. O interessante é que Jesus, o Todo-Poderoso, ele poderia ter feito como fazem hoje o sacerdócio. Vinde a mim e eu te farei rico, vinde a mim eu te darei boas mulas, vinde a mim eu te darei oliveiras, vinde a mim eu te darei videiras, vinde a mim eu te darei isso, vinde a mim eu te darei aquilo. Amados, Cristo disse, arrependei-vos. A mensagem central do Senhor foi arrependimento, e é a mensagem central para os nossos dias. Se nós não passarmos pelo arrependimento, se nós, amados, não passarmos pelo arrependimento, reconhecermos os nossos pecados e os confessarmos ao Senhor, não vamos alcançar o favor de Deus na nossa vida. Não vamos alcançar a salvação do Senhor. Não vamos, amados. Não te deixes enganar. Não nos enganemos, o coração é enganoso e nós achamos que não é bem assim, mas a mensagem de Cristo, a mensagem foi, arrependei-vos, arrependei-vos. Arrepender de quê, irmãos? De ter nascido feio? De ter nascido pobre? De ter nascido naquela região da Galileia? De ter nascido há 2000 anos atrás? Não, queridos, a mensagem era centrada na necessidade de arrependimento de pecados. Esse era o tema, porque Cristo veio para salvar. Salvar o homem de quê? Da vida pecaminosa. Mas para que você alcance a mensagem de Cristo, para que ela entre no teu coração, necessário que gere arrependimento e a devida confissão do pecado. Esta foi a mensagem de Cristo há 2000 anos atrás. A mensagem que perdura em nossos dias, porque a mensagem para hoje é a mensagem de arrependimento, de confissão de pecado. E o Senhor, amados, chama os discípulos, inicia o seu ministério com esses 4 homens, Pedro, André, Tiago e João. Chama esses. Depois vieram outros, e eles, usados pelo Senhor, transformaram esta terra. Transformaram essa terra.
Essa mensagem foi tão forte, tão intensa, que nos alcançou 2000 anos após a ressurreição de Cristo Jesus. É a mensagem de Cristo, amados. Porém, a voz do Senhor continua ecoando: vinde a mim, faça a minha vontade, seja pescadores de homens, sejam missionários, pregadores da mensagem. Era isso que Cristo queria dizer quando ele falou: sede pescadores de homens. Pessoas que não guardem a mensagem para si, mas que vai e testemunha do nosso Senhor e Salvador para as pessoas. Irmãos, nós temos que impactar essa terra com a palavra de Cristo. E nós começamos a impactar a terra com a palavra de Cristo a partir do momento que nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho do Senhor com todas as nossas forças. O que é que nós temos feito para Cristo Jesus? A nossa vida secreta, ela é de quem? É de Cristo ou do nosso inimigo? Nós não podemos ter vida dupla. Nós temos que ter apenas uma vida. Servo de Deus não tem vida secreta. Servo de Deus tem apenas uma vida. E essa vida, ela é exposta. E todos, quando olham para nós, é necessário que vejam Cristo Jesus, que vejam o Senhor, que vejam o poder do Todo-Poderoso. Esta é a mensagem do Senhor para cada um de nós. Amados, quando Jesus chama-nos, Ele tem um propósito. Não fique sobre essa terra vivendo sem propósito, mas busque um propósito para a tua existência. Você já parou, já refletiu um pouco qual o teu propósito sobre a face da terra? Talvez ser esposa e mãe de filhos? Ou uma boa profissional? Um bom profissional? Qual é o teu propósito? O Senhor nos chamou com um propósito, e o propósito é que sejamos pescadores de homens. Vidas dedicadas, consagradas, vidas dobradas, vidas totalmente rendidas aos pés do Senhor, para que Ele possa usar-nos da forma que lhe é conveniente. Amados, quando João Batista foi preso, ele foi preso porque ele tinha um propósito na sua vida. O propósito de João Batista era preanunciar a vinda do Messias. Ele estava ali, preanunciando: eis que virá alguém que não sou digno de desatar as sandálias, de limpar as sandálias, de lavar os pés. E olha que João Batista já era grande, porque ele era um homem usado poderosamente pelo Senhor. Mas ele tinha um propósito na sua vida. Sabe qual foi o fim de João Batista? Uma cabeça na bandeja. Morreu, foi decapitado. E apresentaram a filha de Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja. Sabe por que ele morreu, irmãos? Era revolucionário? Era político? Porque ele amava o Messias. Porque ele amava a Deus. Ele deu a sua vida pelo Senhor. Nós amamos o Senhor? Até que ponto nós temos morrido pelo Senhor no nosso dia a dia? Até que ponto nós achamos que somos indesculpáveis diante de Deus? Até que ponto? Irmãos, hoje o Senhor te chama e coloca nas tuas mãos uma missão. O Senhor te chama para ser alguém usado por Ele. Ele diz: vinde após mim, vinde após mim. Mas não espere um título pomposo. Ah, serei alguém importante. Ah, serei alguém famoso. Ah, isso, aquilo, outro. Não espere por isso, mas espere ser famoso aos olhos de Deus. E ser famoso aos olhos de Deus é ser reconhecido por Ele. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. O reconhecimento de Deus na nossa vida. E eu quero ainda dizê-los: não permita que a oportunidade passe. Não permita que a oportunidade passe. Mas que hoje você possa falar para o Senhor: eis-me aqui,
Faça como aqueles primeiros apóstolos, primeiros discípulos. Eis-me aqui, eis-me aqui. E quando Cristo disse, siga-me, eles imediatamente deixaram as redes e seguiram ao Senhor. Que nós tenhamos esse desejo ardente no coração. Quando Jesus chama-nos, ouçamos e vamos atendê-lo para honrá-lo e glorificá-lo com a nossa vida. Amém, queridos? Façamos dessa forma e teremos uma vida completa, uma vida feliz diante do Senhor. Nós vamos nesse momento, amados, colocar de pé, vamos orar. No decorrer dessa oração, se tu achares conveniente, colocar-se à disposição do Senhor e falar para o Todo-Poderoso Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, usa-me, usa-me. Fale dessa forma, amados. Fale assim para o Senhor e nós vamos apresentá-los diante do Mestre nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar cada um dos irmãos que estão aqui neste lugar, Pai. A esses que nos ouvem também pela internet. Queremos apresentá-los diante do teu trono, Senhor, porque com certeza nesta noite há coração que ouve o teu chamado, Senhor. Há coração ouvindo o teu chamado, há coração colocando-se à tua disposição, há corações prontos para segui-lo, Senhor. Há corações prontos, meu Deus, para serem usados por ti como instrumento nas tuas mãos para fazer a tua obra. Senhor, fala a esses corações, aquece essas vidas, meu Deus. Oh Deus, transforma, comissiona, Senhor, para que cada um entenda o teu chamado e coloque-se à tua disposição como instrumento para levar a tua palavra, instrumento, Senhor Deus, para serem pescadores de homens, para serem missionários, para serem usados por ti nesta obra, meu Deus. Levanta essas pessoas para a tua honra e para a tua glória. Oh Deus, trabalha essas almas. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 878.